Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, preparando as marmitas congeladas, correndo na esteira, revisando as imagens aéreas, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio 261 do podcast Áreas Contaminadas, o 7º de 2026 e da 7ª temporada. Pois é, vamos completar 6 anos em junho deste ano, e é uma marca muito legal. Espero que uma parte de vocês que nos ouve agora se lembre dos primeiros episódios lá em 2020 e ainda esteja conosco, nos acompanhando por aqui ou nos nossos outros canais. É um orgulho caminhar ao lado de vocês pela estrada tortuosa do GAC. Saúdo também as pessoas que se juntaram a nós em algumas das 6 temporadas anteriores. Muitas dessas pessoas entraram no GAC depois de 2020, já com um podcast específico, algo que nós, mais velhos, nem imaginávamos que poderia acontecer. Espero que estejamos conseguindo suprir as expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva. Aqui no podcast Áreas Contaminadas, misturamos material técnico com conceitos, com referências, com normas, com artigos. Misturamos isso com espaço para discussão e reflexão, por vezes, como é o caso de hoje, sendo espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e nos contem as suas belas histórias. Os nossos episódios são editados com muito carinho pela querida Lilian Coriaço Riz, que também é nossa revisora, gerente, coordenadora, analista, assistente, enfim, é o coração e a alma dos estúdios ECD. Os episódios são oferecidos pela ECD Training, que é a nossa empresa dedicada a oferecer cursos e treinamentos in company para empresas ligadas ao GAC, e são oferecidos também pela comunidade de apoiadores e apoiadoras do Apoia-se. A nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se existe há um pouco mais de 5 anos e é muito importante para a gente, primeiro porque nos ajuda muito a pagar os nossos boletos. Mas além dessa questão financeira individual para a gente, dá para dizer que a campanha é a grande responsável por estarmos aqui, porque é uma ação que demonstra muito carinho, é uma homenagem que essas pessoas fazem voluntariamente a nós. Esse carinho nos mostra o quanto essas pessoas acham importante que continuemos fazendo esses episódios aqui, a newsletter também. E saber que há pessoas que consideram o nosso trabalho relevante é algo muito potente, que nos dá muita força para continuar. Se você também quiser, se você também puder se juntar a esse grupo de atualmente 46 pessoas, é simples. É só entrar no site apoia.se/ecdambiental. Está tudo muito bem explicado lá. Mais uma vez, em nome da família ECD e em nome de toda a nossa comunidade que se beneficia dos conteúdos gratuitos, muito obrigado aos apoiadores e apoiadoras. Nosso podcast conta também com 3 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, renomadas no mercado do GAC, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho aqui, indicando que sim, estamos no caminho certo, e isso é uma coisa bastante interessante. Além disso, termos esses patrocínios permite que a gente se dedique a manter a frequência, a rotina, a periodicidade desse nosso trabalho nas redes. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são a Vessol Group e a Columbia Technologies. Agradecemos demais a essas 3 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dão aquela força enorme, implicitamente nos empurrando e dizendo assim, continuem. Com certeza, continuaremos. Relembro vocês que esse nosso podcast semanal está no ar no YouTube, nos agregadores de áudio como Spotify e outros, e também no Substack da ECD Ambiental. E além do podcast, nós temos também a nossa querida newsletter. A newsletter é quinzenal, com notícias do GAC, meio ambiente, ambientalismo, economia, ciências e outras, priorizando ali comentários mais elaborados, mais longos. Na descrição desse episódio vocês podem encontrar o link de inscrição para a newsletter. A newsletter também pode ser acessada pelo Substack da ECD Ambiental, ecdambiental.substack.com. Bom, pessoal, hoje vamos ter uma conversa bastante interessante com o Bernardo Guimarães, falando da sua jornada pessoal e profissional, vindo de atividades muito diferentes, ele praticando atividades muito diferentes, buscando um propósito, até que encontrou no GAC, para nossa sorte, o que ele estava buscando. E isso o conduziu a uma posição importante no nosso mercado, de áreas contaminadas,
e hoje ele é um profissional de alto nível. Mas a jornada foi cheia de meandros abandonados aí, difíceis de investigar. Enfim, é isso aí. Ouçam as palavras de Bernardo Guimarães. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, o Bernardo Guimarães. Bernardo, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Marcão, agradecer a princípio aí pela oportunidade, né, de participar do podcast e fico feliz, né, poder contribuir com alguma coisa aí com as minhas histórias. Vamos começar do começo, Bernardo. Onde o pequeno Bernardo cresceu, né? O que ele gostava de fazer e que caminhos te levaram para a geologia e dentro da geologia, por que para a Unicamp? É aquela coisa, a gente se prepara, né, por conta do convite do podcast, acabei pensando bastante na minha história. Pois é, vai lembrando de algumas coisas, mas vamos lá. Eu sou natural de Belo Horizonte, né? Eu sou mineiro das Minas Gerais, né? Então eu vou te interromper um pouco aqui. Você é mineiro de Belo Horizonte. Você sabe onde fica a esquina do Clube da Esquina ou não? Ah, já passei lá várias vezes. Meu pai morava lá perto, que é no bairro do Santa Teresa, do Santa Teresa. No bairro de Santa Teresa. Inclusive, aí um spoiler, né? Recentemente, né? Tem uns 7, 8 anos que eu morei em Belo Horizonte, né? Pouco antes de entrar no GAC, e eu morei no Sagrada Família, que é do lado de Santa Teresa, né? Então, por vezes, eu passava lá. É um bairro bastante boêmio, né? Tem bastante bares, restaurantes, né? Então, ali é muito famoso, principalmente por isso, né? E, inclusive, pelo excelente gosto musical, né? Que é o Clube da Esquina, né? O Milton, o Loborges, né? Enfim, pessoal. O Loborges acabou falecendo não tem pouco tempo, mas musicalmente, né, com certeza, culturalmente, enfim, é uma referência enorme aí. Não, mas sei onde é, né? Porque eu estive recentemente em Belo Horizonte, né? Recentemente não, sei lá, setembro, mais ou menos julho, por aí, e o taxista, eu perguntei para ele, onde que fica a esquina aqui do Clube da Esquina? Ele falou, não sei o que você está falando. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou falando besteira aqui? Poxa, eu lamento, né? Mas para os que não saibam, né, é importante, acho que ir atrás, porque é um marco, né, em relação à cultura brasileira, música brasileira, né, extremamente rica e, poxa, o pessoal contribuiu bastante. Legal, gostei dessa observação. Belo Horizonte é uma cidade muito rica culturalmente também, né, tem muita coisa, né, eu, apesar, como eu estava falando, na verdade, eu não morei em BH, né, eu estou no auge dos meus 37 anos, né, mas eu me mudei para Paulínia, né, no interior de São Paulo, muito cedo. Então, eu fui lá com meus 3, 4 anos, por conta de uma proposta que meu pai teve profissional, né? Meu pai trabalha com linhas de transmissão de energia, né, de alta tensão. E aí eu tive a minha infância em Paulínia, né? Eu morei mais de 20 anos em Paulínia, só que sempre indo a Belo Horizonte, porque o restante da minha família é toda de lá, né? Pai, mãe, os parentes todos de Belo Horizonte, né? E meu irmão também, meu irmão logo nasceu, ele é mais novo, logo nasceu e já veio para Paulínia, né, com a família inteira. E, bom, a minha infância em Paulínia foi uma infância muito feliz, né, tipo, Paulínia é uma cidade muito bem estruturada, sem querer fazer propaganda, né, e também sem querer, enfim, né, desmerecer qualquer outra cidade, mas é uma cidade que tem muitas coisas boas, né, em termos de serviços, né, hospital, tal, enfim, escolas públicas muito boas, né, eu vivia na rua, né, então não tinha perigo nenhum de nada, sabe, era uma realidade muito diferente. E lá no começo, né, na escola, principalmente, né, meus pais, eles me colocaram, a princípio eu estudei numa escola adventista, né, então assim, ensino fundamental inteiro, praticamente, eu fiz em colégio adventista. Eu não era muita criança muito comportada, então isso me ajudou a ter mais disciplina na vida, eu imagino, né? E aí logo depois eu encarei o ensino médio já num outro colégio, né? Que aí foi o Ângulo, que já era mais voltado para o vestibular, né? E, bom, fiz meus amigos ali, né? Tive uma infância muito, muito, muito feliz, muito boa. E tenho contato com eles até hoje, né, os amigos de infância, né, tanto que meu irmão ainda mora em Paulínia, né, então isso é muito legal. E a escolha pela geologia, cara, é até um pouco difícil de responder, né, porque a gente não tem muito contato com geologia em si,
Sim, sim, sim. No ensino médio que seja, talvez ali na geografia, alguma coisinha ali, né, na geografia física, e eu não tinha muita ideia do que era o curso, né? A Aham, gente não tem base, assim, não tem um direcionamento muito claro. Mas meu pai que comentou, porque ele fazia serviços para Vale, né? E aí aham. ele viu lá, identificou, né? Que o pessoal sempre falava de questão de geólogos, né? E ele veio com essa ideia, né? Falou, olha, você gosta, né, de geografia, você gosta um pouco de exatas, tal, ó, geologia é importante, geologia deve ser legal. Eu cheguei a prestar o vestibular um ano antes para relações internacionais, Aham, que era Unesp, né, principalmente, tinha USP também, mas aham. eu queria Unesp, e aí acabou não dando certo. E aí, quando eu prestei para geologia dentro da Unicamp, que a Unicamp não tem relações internacionais, eu acabei entrando na geologia da Unicamp, segunda chamada. E aí eu descobri que eu gostava do curso fazendo o curso. Você Interessante. começa, você começa a ter contato com as Ainda pessoas, bem, olha, né? que legal, pô. Pois é. Porque qual que era a visão de geologia que você tinha, né? Fala, poxa, vulcão, pô, Aham, vulcão é legal, né? Pô, aham. quero aprender sobre vulcão, mas o Brasil não tem nada ativo, né, para você gerar uma preocupação em relação a isso, né? Ou terremoto, que seja, né? E aí as outras coisas, pô, dinossauro, né? Sempre fui muito fã, desde Eu criança, sei. de dinossauros, né? E a paleontologia, né? Ela é um Aham. dos braços ali junto com a biologia. Tive contato também dentro da Unicamp, então isso aí é legal, né? Mas por conta dessa falta de direcionamento que eu, né, que eu não tinha nenhum direcionamento no ensino médio nesse sentido, eu acabei me descobrindo dentro do curso, né? E a geologia é um curso que é bem divisor de águas, até porque aquela história, né? Você vai fazer um curso que você opta, você vai fazer uma escolha para o restante da sua vida, Sim, sim. aos 18 anos, Pois né? é, Eu pois é. entrei com 20 já, né? Eu dei uma postergada ali no ensino médio, eu fiz uns anos de cursinho. Mas é pro resto da vida que você faz essa escolha, Sim. né? E aí a desistência era relativamente grande também. Aham. O pessoal foi vendo que não era aquilo lá que queria, ia para outras áreas, né? Eu tenho amigos que migraram para outros cursos, depois migraram de novo, né? Então, essa indecisão é natural, né? Sim, sim, Mas sim. acabou que deu certo para mim, né? A princípio, eu gostei do curso, né? Juntei muita coragem. Não foi fácil, né? A Aham. geologia é um curso que te exige bastante por ser muito multidisciplinar, né? Como eu Sim. falei da biologia, por exemplo, química e física tem bastante coisa, né? A parte do cálculo, né? A física, principalmente, é uma pedra aí, com perdão, não, uma pedra no sapato na bota dos geólogos, né? Porque lá na Unicamp, principalmente, a gente fazia a física no próprio Instituto de Física, não era Sim. direcionada para geólogos, né? Vixe, Então aí era no já viu. FGW. Então, poxa, eu ia fazer a física 1 e 3, né? Na sala de engenheiros de, né, Ou mecatrônica. pior ainda, dos físicos, né? Aí que sim que É, é. aí era complicadíssimo. E tinha uma outra questão também, né? Porque lá na física da Unicamp, a Unicamp, de forma geral, a nota para você passar era 5, né? Na Aham. maioria dos cursos. É. Mas no IFGW, o Instituto de Física, eles aumentavam o sarrafo por 7, mas com Caramba, a meu Deus mesma, do céu. exigindo as mesmas coisas, né? Sim. Então, era Nossa. complicadíssimo, cara. Nossa. Eu fiz algumas vezes, eu fiz física no Unicamp. Eu Pois posso é. dizer que eu sou um expert em física de Unicamp. Tive que Nossa fazer o senhora, curso meu algumas Deus. vezes. E a propósito, né, uma observação, foi minha nota mais alta no vestibular, né? Uhum. Então tinha muita coisa. Não, O pois curso é. de. A gente vai no ensino médio, no vestibular, a gente acha que sabe pra caramba de física, né? Puta, eu Ah, domino esse negócio aqui. Meu Deus do céu. sabe de nada. É. Não, e aí uma coisa interessante também, né? Uma das vezes aí, a última vez, né, que eu acabei fazendo, e fui chorar até uma nota com o professor, né? Aí fui lá no Instituto de Física, né? Fui bater lá na porta do professor, e era o departamento de raios cósmicos. Nossa senhora. Falei, Meu Deus me Deus. livre. Pessoal, pedindo, chorando nota aqui de física, Nossa. de E o cara vendo raio cósmico, clássica, né? básica, um pesquisador que está olhando coisas lá no, né? Enfim. Mas, poxa, a Unicamp foi uma experiência maravilhosa na minha vida, né? Assim, o curso tem 5 anos. Uhum. Foram os melhores 6 anos e meio da minha vida. E, poxa, aproveitei bastante, né? Fiz amigos, né? Amigos que estão até hoje, né? Também tenho Uhum. bastante contato com eles, né? Hoje eu resido em São Paulo, né? Uhum.
Mas o pessoal, a maioria deles está lá em Campinas, vez ou outra eu vou para lá, dou um pulo lá, vejo o pessoal. Inclusive, muita gente da Unicamp, né, do curso de Geologia, tanto 2008, 2009, a minha turma, né, majoritariamente, acho que esses 2 anos, e para frente também, né, 10, 11, você vê o pessoal que migrou para o GAC, né, então tem muita gente aí. E aí, eu não sei se eu posso mandar abraço para o pessoal. Claro, pode, fica à vontade. Com certeza. Em 2009, principalmente, né? Tem o pessoal da minha turma aí, o Brian Pavan da CPEA, o Pedro Prado da RM, o Thiago Brandão da IBP, Legal, né? Então, legal. E todos moravam comigo na República, né? Caramba, Morei numa República, né? A gente fundou uma República. Olha aí. Né? A Eles fizeram juntos o curso do Senac, né? Os 3 juntos ali. Os 3 juntos. Isso, é que eu cheguei mais tarde. Então... Na época, inclusive, eu não estava dentro do GAC ainda, né? O pessoal acabou me trazendo por conta disso, né? Foi mais ou menos nessa época que eles estavam fazendo o curso da pós e acabou abrindo uma vaga, né, na GeoBrasil. E aí nesse momento, eu estava morando em Belo Horizonte. E aí eu acabei vindo para cá, né, para poder iniciar aí a carreira profissional dentro do GAC. Mas aí, voltando para o Unicamp, período de, né, repleta felicidade, né, acaba sendo que é uma bolha, né, a realidade não chega ali, né, parece que é sei lá, uma festa, né? A vida é uma festa. Você vive uma outra realidade, né, com toda certeza. E aí, falando da festa em específico, né, qual que é o seu legado na Unicamp? Poxa, eu fundei uma república, né, e que ela está aí até hoje, né, então isso é bem legal, né, já tem seus 16 anos de república, que a Unicamp não tinha essa tradição ainda, né, igual a USP tem, a Unesp também aqui, principalmente no estado de São Paulo, o FOP, né, tem bastante tradição em relação a isso, né, e a gente criou uma festa também que dura até hoje, né, então isso aí é legal de ver que o pessoal aproveitou a situação, está aproveitando hoje também, os mais novos, né, e é um ciclo que se fechou, mas você deixa alguma coisinha ali. É bem legal ver isso, né? Apesar de ser algo, né? Não estou falando de iniciação científica e nem pesquisa, né? Isso me deixa um pouco envergonhado na nossa conversa, né? Eu confesso que eu não fui o melhor aluno lá no Unicamp. Mas eu aproveitei bem na medida do possível, né? Acabou que meu TCC eu acho bastante interessante porque fala um pouco de fluxo de detrito. E aquela coisa, né? A Unicamp é uma universidade maravilhosa, né? E está aí para servir a sociedade. Então, de certa forma, eu acabei, né? A minha cabeça foi formada muito pensando nisso também, né? A gente tem uma responsabilidade social enorme, né? Então, a forma que eu encaro as coisas, principalmente profissionalmente hoje, né? Sabendo que a gente também trabalha hoje com o meio ambiente, né? Que é a mesma questão, né? E é super importante, eu acho, você, de alguma forma, poder retribuir. Né? Então, poxa, a Unicamp foi um ciclo muito legal na minha vida. Falei que não fui um bom aluno na Unicamp, mas, assim, por aquilo que eu me interessava, principalmente, na geologia mais pura, né, eu gostava muito, então eu lia bastante. Agora, a física realmente era mais difícil. Aí não dá, né? E aí, um pouquinho até sacanagem, né, pessoal? A gente tinha muitos testes, né? Muitas provinhas rápidas ali, e a física sempre colocava logo depois dos feriados. Né? Eita, nós. Vai estudar nos feriados. Só que a geologia você viaja muito, né? E aí os campos são programados principalmente para essas datas, né? Para você não ocupar os créditos que você tem para as outras matérias. Então existia muito essa dificuldade, né? É um curso bastante dinâmico, né? Você vê bastante coisa, como eu falei, multidisciplinar, né? Porque você vai aprender um pouquinho de física, de química, de biologia, o que seja, né? E é muito, assim, para mim foi um enriquecimento assim, fantástico, né? Então, fico muito satisfeito de ter feito geologia. Né? É bem legal. Pessoas da minha geração, que são geólogos e estão no GAC, fizeram uma geologia com muito campo, e na profissão de geólogo deles também andaram muito no campo. E na sua geração, e daí para frente, muita gente fala que o geólogo não quer mais ir para campo, dali para frente, né? Talvez iniciando na sua geração, talvez iniciando um pouco mais recentemente, e quer trabalhar praticamente só com modelo. Hoje o geólogo talvez tenha que ser melhor no computador do que no campo. Você que fez há menos tempo do que o meu pai, como é que você tem visto os alunos e o curso de geologia hoje em dia? Eu me graduei em meados de 2015, mas não tão recente mais, né? Porque eu acho que muita coisa evoluiu a partir disso, né? Inclusive, enquanto eu estava no meu curso, a grade mudou,
Eu ainda respondia pela grade anterior, né, que tinha bastante campo, mas infelizmente pela questão financeira eles foram cortando, né, os Tá. campos, né? E aí tem essa questão, porque a geologia, a graduação de geologia, majoritariamente está dentro das universidades públicas, né? Porque é um curso muito caro, Sim, né? sim. E geólogo sem campo, É, aí me perdoe, né? Mas fica meio estranho, né? Sei lá, né? não é o correto, né? Então, no campo que realmente você vai aprender a geologia de verdade, né? De fato, porque até dentro do GAC, né? Trazendo para a nossa realidade, é justamente a dificuldade que você tem de caracterizar uma coisa ou outra, Sim, né? Que sim, vai determinar toda a tomada de decisão que você vai fazer daqui para frente, sim. né? Então, você precisa dessa experiência do campo, né? Na geologia é indispensável. Agora, como existe a evolução dos softwares, principalmente, né, é natural, né, que os softwares de modelagem sejam dominados por geólogos também, né? Aham, aham. Porque o modelo ele tem que fazer sentido em relação à realidade, né? Eles têm que estar em concordância, né? Então, o software por si só não vai conseguir gerar algo que seja compatível com a realidade às vezes, né? Até porque a geologia é muito complexa. Sim. Mas acaba que, assim, eu não digo que infelizmente, né, Marcão, mas eu acho que é um processo que faz parte da evolução tecnológica das Aham, coisas, né? aham. E a gente precisa respeitar, né, sem entrar naquele mérito de falar, antigamente era melhor, Sim, né, sim, sim. mas trazer, né, aquilo que de fato realmente tem valor, né, que a gente utilizava lá atrás, tem que continuar sendo feito, né? Eu não posso negligenciar os aspectos, né, do campo, principalmente, né? A gente sabe, dados ruins geram resultados ruins, né? Então, o modelador, se ele for bom, ele não vai fazer mágica, né? Quem Sim. está no campo precisa ter um discernimento, precisa ter uma certa experiência, né, para Uhum. poder fazer as caracterizações da forma correta, né? Então, você não pode perder isso daí também. Sim. O que é muito comum dentro do GA, que é a parte do campo ficar exclusivamente por júniores, né? O pessoal mais sênior fica mais por conta das tomadas de decisão e planejamento estratégico, né? E, enfim, é uma prática no mercado que eu acho que dificilmente isso vai ter, É, né? Vai ter difícil. qualquer. Mas eu acho que é por aí, né? A gente tem que estar aberto, com a cabeça sempre aberta, né, em relação às novidades, né? Mas respeitando as premissas, né? Enfim, você não pode perder o fio da meada aí, né? Uhum. Da evolução da coisa, né? Uhum. E a geologia, dificilmente você vai evitar o campo, né? Sim, O campo faz parte de muita coisa. sim. Oi, e como é que você entra no GAC? Você falou um pouco aí que te puxaram ali, mas como é que foi? Você tá na faculdade ainda? Os seus amigos já tinham saído? Como que eles foram parar, no caso, na Geo Brasil? E você estava fazendo o que quando foi fisgado? Na verdade, eu acabei formando com a maior parte da turma, poucos se formaram em fase, né? Uhum. Que, assim, geologia, pela dificuldade do curso também e pelas questões de viagem e tal que eu expliquei, eu acho que era muito difícil. E o pessoal acabou que foi numa época que existia o Ciência Sem Fronteira, então muita gente viajou, né? Eu não fui contemplado porque eu não merecia, acabava postergando um pouquinho o curso. Então, minha turma, de forma geral, ela foi formando ali entre 16, 17, né? Uhum. Só que acabou que comigo, né, e falando de mim, eu me formei e na Unicamp, na época, não era obrigatório fazer estágio. E eu fui aconselhado, na época, pelo coordenador do curso, em terminar o curso. Uhum. Inclusive, era de interesse deles, né, em relação a, Sim, 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 sim. né, enfim, os prazos dos alunos e tal. E aí acabou que teve um gap muito grande na parte que eu vou chamar na minha profissionalização, né, imediata, ali, logo após a graduação. Certo. E existe uma dificuldade, eu acho, né, para quem está formando, para quem está graduando, assim, de não ter um direcionamento, a depender, né, da onde você faz o curso, né? Na Unicamp, de fato, essa parte, o pessoal é muito academicista, né? Se produz conhecimento, Sim, sim, sim. só que é Sim. difícil direcionar os alunos para o mercado, até Certo. porque o mercado ele vai absorver a geologia de algumas formas para onde dá, assim, não é sempre que você vai contratar um geólogo para resolver os seus problemas, né? São problemas específicos, né? Porque da maior parte das vezes, pelo menos a parte do que for trivial, eu acho, a engenharia resolve muito bem, né? Uhum. Então os engenheiros estão aí bastante aptos para resolver qualquer problema. Mas os geólogos é mais específico, né? Uhum. E aí eu vejo que o GAC teve algumas questões que foram respondidas com a geologia ao longo dos anos, Sim, né? Então sim. foi uma dificuldade aí que foi acompanhando uma evolução, né? E aí eu acho que isso absorveu muitos geólogos desse período pós que eu formei, né? Principalmente, Uhum. porque antes
formava aí os geólogos muito mais para geotecnia, mineração e petróleo, principalmente, né? E o GAC, por ser algo mais recente, né, e essa demanda toda, principalmente a necessidade do conhecimento do meio físico, né, acabou casando um pouco com isso, e aí acabou trazendo um pouco dos profissionais de geologia. Só que a geologia em si é uma ciência, né, então é difícil ter visão de mercado formando um cientista, né, vou dizer entre aspas, porque eu não vou me chamar de cientista. E aí o que aconteceu comigo foi que eu, por questões pessoais, né, eu me mudei para Belo Horizonte, né, meus pais se mudaram para lá um pouco antes, aí eu fui acompanhar eles, fiquei pouco mais de 2 anos e meio em BH, e aí acabou que eu comecei a trabalhar numa contabilidade, que era do meu tio, o irmão do meu pai, ele tem uma contabilidade, né, uma contabilidade de um certo porte, tinha cerca de 40 funcionários, mais ou menos, e eu comecei a trabalhar lá, né, falou, olha, você vai trabalhar, você precisa aprender a trabalhar, né? Agora que você saiu da graduação. Tem sentido, né? Tem sentido. Porque assim, você aprende a trabalhar em qualquer lugar, sim, né? Sim. Então, pouco importa. A experiência do trabalho em si, eu tinha pouca. Na verdade, durante a Unicamp, meu pai teve um bar lá em Paulínia. Então, eu trabalhava no bar. Então, outra forma de você trabalhar, né? Enfim, mas eu tinha as demandas de um bar, né? Então, você precisava servir o pessoal, você precisava se preocupar com a qualidade da comida, o estoque, né? Então, você tinha essas responsabilidades e eu ajudava meu pai e minha mãe para fazer as coisas funcionarem, né? Então, era essa a experiência que eu tinha, né, de trabalho, né, basicamente. Aí, né, para quem diz, né, que sonha ter um bar, né, foi uma experiência fantástica para mim, mas, cara, tem coisas melhores para sonhar, tá? É bem difícil a dinâmica de um bar, cara. Você não tem vida social e pensa, né, que você trabalha com pessoas bêbadas, né? Exatamente, tá louco. Então eu não aconselho ninguém a seguir esse caminho, tá? Mas foi uma experiência super positiva de modo geral, né? Acabou que o bar fechou em 2013, eu ainda estava na faculdade, e foi nessa transição que eu falei de questões pessoais, né? Que acabaram me obrigando a mudar para Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, não demorou um mês, assim, né? Meu tio já me chamou para trabalhar com ele, e eu comecei a trabalhar de office boy na contabilidade. Ele falou, ó, você vai conhecer Belo Horizonte de verdade, né? Então, eu andei de ônibus para tudo quanto é lado, né? E eu, então, a pé naquele centro todo, né? Que a vantagem, pelo menos, de BH, é que o centro, ele é plano, né? Sim. Essa é a maior vantagem de Belo Horizonte, porque saiu dali não é mais, né? Então, existe uma dificuldade aí de locomoção. Mas eu ia para tudo quanto é canto de ônibus, fazendo muitos serviços com órgãos públicos, né? Tá. E aí é aquela história, né? Fala, poxa, o que você aprendeu nesse período? Eu aprendi a tratar com órgão público, né? Você entende que órgão faz o quê, né? Exato, né? Então, poxa, isso aí foi um aprendizado enorme. E aí acabou que eu fui evoluindo lá dentro, né, nesses 2 anos e meio, que eu virei coordenador administrativo, né? Uma das minhas obrigações que eu tinha, e acabou muito saindo por mim, né, que é algo que eu tenho comigo, né? Eu acabei fazendo a pós-graduação dentro do Senac, de gerenciamento e remediação, as duas, né? E eu sou uma pessoa que eu questiono muito, né? Você sabe disso. Sim. E aí, lá dentro do meu primeiro trabalho, eu questionava tudo, né? Falei, poxa, por que você está controlando tal coisa dessa forma, né? Por que você está fazendo tal coisa desse jeito, né? E o pessoal tinha um ensino mais básico em algumas coisas, muito bons, né? Muito experientes em outras, né? E eu fui ajudando naquilo que eu sabia mais ou menos ali, que eu podia trazer da faculdade também, que era pensar em alguma solução, né? E também por ser, né, obviamente, sobrinho do dono, me dá espaço. O nepotismo aí me abriu espaço, né, para poder fazer outras coisas além do meu trabalho que eu era obrigado a fazer. Mas eu tive muito contato com o Excel. Então abriu muito a minha cabeça para o Excel, que eu tinha um Excel básico, né? E aí, uma das minhas obrigações era fazer certas declarações de algumas empresas, né, de algumas centenas de empresas, que não podia faltar jamais. Eu não podia deixar de fazer isso jamais, todo mês. E se eu deixasse, eles cobravam uma multa aí de R$250 na época. E aí, o pessoal que fazia antes de mim fazia tudo à mão. Imprimia todas as listas e ia mexendo na mão. Eu falei, Deus me livre, cara, eu vou ficar doido. E aí foi quando eu comecei a me perguntar, falei, será, assim, eu sei que o Excel faz algumas coisas básicas, né, somar essas coisas, números, né, a gente consegue trabalhar.
será que ele consegue contar a palavra? Porque eu precisava contar o tanto de ok que eu dava nas declarações, né? O tanto que faltava, né, para saber se eu ia cumprir no prazo, né? Enfim, esse tipo de coisa. Aí eu descobri que sim. E aí, a partir disso, a cabeça abriu, né? E aí, enfim, o céu é o limite. Inventei um monte de coisa, criei modelos, tanto da minha parte do que eu fazia, quanto dos outros também, né? E, poxa, consegui ajudar muita coisa lá dentro, nesse sentido. Acabou que, nesse tempo, né, tive a oportunidade de entrar na GeoBrasil, né, que é a consultoria de Valinhos, né, da doutora Roseli Doreto, né? Então, um abraço para a Roseli, para o Fernando Medeiros também, né? O pessoal da GeoBrasil também, o Augusto, a Carol, a Susan estão lá ainda, eles fizeram também a pós-graduação. Sim. Enfim, mas foi com esse pessoal, né, principalmente o Brian, o Thiago, né, que eles estavam lá, eles me chamaram, e aí eu comecei, de fato, a ter né, profissionalmente dentro de um mercado onde eu, como geólogo, né, poderia me desenvolver, né, que era o meu maior sonho. E no primeiro momento, né, ali nos primeiros meses, principalmente, né, foi uma adaptação bastante difícil, né, porque eu tenho um perfil que como eu falei, eu questiono muito, não porque eu sei das coisas, né, é justamente porque eu não sei. E aí acaba você não, tipo assim, eu não tenho vergonha de perguntar, por mais absurda, né, que seja a pergunta. E isso acaba que no mercado de trabalho gera uma dificuldade, né? Porque a pessoa vai olhar para você, pô, esse cara não sabe nada, né? Por vezes, foi uma coisa que eu aprendi desde cedo, né? Mas eu sei que certas coisas funcionam assim. E aí fica até, né, minha dica para os mais novos. Às vezes é melhor você dar uma resposta assertiva errada, mas uma resposta, né, com assim uma certa assertividade, do que você falar que não sabe e ir atrás da certo. É uma dificuldade que a gente tem no mercado, né? Eu acho que eu sentia muita dificuldade nisso, inclusive, né, de ter certeza das coisas. Falei, cara, como é que eu vou ter certeza disso se eu não sei 100% do que eu estou falando? E aí o momento que eu tive, na verdade, mais certeza das coisas que eu estava falando foi quando eu fiz a pós no Senac. Né? Então, assim, foi uma porta que abriu para mim dentro da época da GeoBrasil, né? Não estou falando em relação às outras pessoas ou qualquer, né, relação que eu tive, mas de mim mesmo, né? Eu sempre tive algumas questões de autoestima, né? Eu não conseguia colocar as coisas, mesmo que eu achava ali na cabeça, por mais que pudessem estar corretas, né? Eu não tinha essa certeza toda para colocar, então eu meio que tremia na base. Eu tinha muita dificuldade de falar, de me expressar, né? Então essa foi a minha principal dificuldade no começo da carreira, né? Eu imagino que muita gente também, né, para os mais introvertidos, né, principalmente, né, vai ter essa dificuldade também, né? E cara, isso daí é um curioso, pouco se você tinha dificuldade de se expressar, eu fico imaginando, pô, como é que é isso aí? Pois é, hoje eu tenho uma facilidade maior, né, para poder falar, mas isso aconteceu justamente nessa época, né? Porque o que acontece? Eu comecei, né, no departamento técnico, e aí acabou que a GeoBrasil teve uma reformulaçãozinha ali, e a pessoa responsável pelo comercial saiu da empresa. Então abriu-se uma vaga, e aí a pessoa perguntou para mim, né, se eu tinha interesse em ocupar a vaga do comercial. Olha, por quê? Quando eu cheguei na GeoBrasil, eu tinha muita facilidade com Excel. Mas a parte técnica eu estava aprendendo, né? E aí, como eu te falei, né, questão de perfil também. Eu, em todos os lugares que eu trabalhei, e tudo que eu faço, praticamente, eu não consigo te dizer de prontidão algo que eu não tenha certeza. Eu preciso estudar para poder te falar, entendeu? E aí, enfim, eu tenho realmente essa dificuldade, eu preciso de um tempo de adaptação. Só que o que eu sabia era Excel. Então, um problema muito grande que o pessoal tinha, né, principalmente naquela época, né, antes do Equus, principalmente também falando, né, é a parte de você digitalizar os resultados, né, por exemplo, de água subterrânea, dos pós de monitoramento, processos que sejam otimizados no sentido de chegar um PDF em laudo e você transformar isso em tabela. Né? Hoje em dia, você tem várias IAs que conseguem fazer esse processo. Antigamente, não. Né? Então, eu comecei a criar coisas nesse sentido. Só que, por vezes, né, você acaba falando, poxa, eu estou criando algo aqui, mas eu não estou entregando coisas do projeto que eu preciso entregar. E a consultoria, ela trabalha com HH. Independente de onde você estiver, independente do tamanho da consultoria, ela vai trabalhar com HH. Né?
E aí você precisa, de fato, ter um retorno em cima daquilo que você está produzindo, né? Então foi uma dificuldade muito grande no começo de eu me adaptar em relação a isso, porque na contabilidade eu trabalhava com rotina, né? Não era projeto. Né? Agora na consultoria, não. Na consultoria já é diferente. Então não adianta eu só buscar melhorias, eu preciso entregar logo as coisas que estão dentro do prazo, né? Porque o cliente está esperando, né? Porque existe a CETESBI no pé, enfim, é uma outra dinâmica. E aí eles falaram, poxa, você tem muita facilidade com Excel, né? Então seria interessante você vir para cá, para a parte do comercial, certo. Né? Na retaguarda do projeto. Porque é onde se iniciam os projetos. Então eu comecei a ter um outro tipo de visão do negócio. O primeiro contato do que é o negócio do GAC. Né? Porque dentro da parte técnica, se você trabalhar só na parte técnica a vida inteira, você vai estar isolado com questões técnicas, né? Sim. E, poxa, muito positivo você ter vários contatos com projetos diferentes em questão técnica para você, porque realmente é o que o GAC exige, né? Cada projeto ele é diferente do outro. Sim. A gente vê bastante isso, né? No comercial, eu tinha contato com todo tipo de projeto. Então, foi um aprendizado enorme. E, principalmente, falar com as pessoas, né? Eu trabalhei com pessoas ali no comercial, que o cara, poxa, ele não sabia nada de GAC. Mas ele te vendia uma caneta a hora que ele quisesse. Sei. Então, cara, e aí você vai falar, você vai aprender isso necessariamente na faculdade? Eu não aprendi porque era geologia. Tem gente que pode fazer alguns cursos que tem esse tipo de treinamento, mas, cara, é algo que faz muita diferença na sua vida. É você saber, né, se comunicar, né? Saber vender seu peixe, independente se você é comercial ou não. Né? Então, poxa, é o que eu falei, né? Eu falo, poxa, será que eu vou conseguir usar isso para alguma coisa? Todas as etapas, mesmo na contabilidade, né? Mesmo na parte do comercial, eu tirei boas lições para continuar levando para frente, né? Tanto que depois acabei migrando para a Horizon e depois para CATS. Eu não deixei de fazer coisas comerciais, eu continuei trabalhando com proposta, né? Então você precisa ter essa visão, né? É uma coisa que o amadurecimento profissional no GAC, por mais, como eu falei, por mais que você inicie na parte técnica, é importantíssimo você saber se comunicar, saber vender o seu serviço, né? Então, isso faz parte do negócio. Entender como a coisa funciona, né? Sim. Porque eu, na época ali, no comecinho da minha parte técnica, eu sou muito curioso, né? Então, eu falo, poxa, Bernardo, faz aí, esse projeto aqui é hidrocarbonetos, não sei o quê, acontece tal coisa. Eu falei, caramba, lá no início, eu não sabia direito qual que era a dinâmica das coisas. Fui aprender, de fato, na pós-graduação. Então, eu ia atrás, eu ia pesquisar tudo que eu tinha no Google. Só que aí você acaba perdendo tempo para algumas coisas. Pois você tem que fazer um negócio, mas você... Faz parte do negócio, né? Mas foi um aprendizado enorme esse tempo que eu passei em comercial da Brasil. Trabalhei diretamente com a Roseli, né? Então, foi bastante enriquecedor, né? Tive contato com decreto, com coisas que, tipo assim, né? Por mais que você saiba, a Roseli como advogada, isso, né? Então, para quem não sabe, a Roseli é advogada, né? Então ela sabe bastante das leis, né? Então ela já me direcionava, ela já me perguntava, sabendo que eu não tinha visto, para eu ir lá atrás e ver certinho tudo que tinha que ver, né? Em relação à normativa, principalmente os decretos e as leis, né? Então foi bastante legal. E na época, né, a CETESBI soltava aquelas listas, né, de multas e autuações, né, que eles deixaram de fazer tem um tempo. E eu tinha que prospectar aquilo, né? A gente ia atrás daquelas listas e tal. E tinha um pessoal até que fazia, né? Filtrava, buscava os PDFs e tal. E só que o resultado vinha depois de uma semana, por exemplo. Como eu tinha um conhecimento no Excel, eu consegui o mesmo resultado em horas. Eu já consegui extrair o que era importante para a gente ali daquela lista enorme. Porque o GAC puro mesmo, né, nas demandas, era menor, né? Eu diria que devia ser 10%. Da lista. Né? Sim. Então, você localizava, conforme um decreto, né, o que estava enquadrado, e aí eu conseguia buscar e direcionar. E aí, para esse colega meu que falava super bem, né, ele ia atrás, ligava, tentava falar, e depois passava para mim para fazer o primeiro contato mais técnico ali, né? Então, poxa, foi uma experiência sensacional, né? Trabalhar com comercial desde cedo, até que chegou um ponto que eu falei, olha, eu preciso melhorar tecnicamente, né? E eu já estava ensaiando a parte aí da pós-graduação, porque o pessoal já tinha feito, né? Eu comentei que eles já estavam na pós-graduação quando eu entrei. Aí eu fui atrás disso, né? Então, eu entrei na GeoBrasil, foi no final de 2018, e eu fui fazer a pós em 2020,
22. 22, eu acho, né? 2022, a turma do GAC 22, Isso. né? E aí foi um divisor de águas na minha vida, né? Voltei para a parte técnica, eu sempre, como eu falei, né? Sempre fui muito interessado, então eu buscava respostas naquilo que eu me perguntava, que eu não via às vezes, né? Essa correria que a gente tem no dia a dia, às vezes a gente não tem tanto tempo para poder discutir projetos, né? Apesar de que na GeoBrasil o pessoal, né, fazia bastante isso. E ainda na pós-graduação era o tempo que eu tinha de perguntar tudo aquilo que eu não sabia. Foi uma época importante porque eu já tinha mais de 30 anos, né? Então eu não tinha acabado de formar. Certo. Então as minhas dúvidas, elas já estavam um pouco maduras dentro Sim. daquilo que eu me via. Sim. E eu já sabia que eu tinha que correr atrás do pessoal. Certo. Porque eu entrei tardiamente, né? E sabendo também que a minha curva de aprendizagem não é lá essas coisas, ela demora mesmo para acontecer. Então as precisava coisas... ser rápido, né? Porque precisava acelerar, porque você já está com 30 anos, né? Então, diferente dos que estão com 20 e poucos, né? Exatamente, né? Porque você, enfim, ao longo da sua vida, né? Você tem os seus objetivos, né? Sim, e aí depois dos 30 anos, quando realmente pesa, né? Eu senti o peso na hora, e aí foi uma decisão que eu fiz de entrar na GeoBrasil pós 30. Foi logo depois que eu fiz 30 anos, né? Eu falei, cara, eu preciso dar uma retomada na carreira, né? Ter algo mais claro e objetivo aí para poder seguir. E foi exatamente isso que aconteceu, né? E hoje eu olho para trás e eu fico muito satisfeito com o resultado, né? Que é algo que às vezes a gente vê, né? Principalmente os mais novos, um dia após o outro, é bastante cansativo, né? Sim. O que a gente tem que fazer, tem que ir para campo, tem que resolver um monte de problemas, né? E a gente não tem toda a solução para tudo. Sim. Né? Que é algo que eu acho que é importante passar para o pessoal mais novo. Não necessariamente quem tem mais experiência que você sabe aquilo porque ela simplesmente sabe. A pessoa passou por isso. Ela errou também. Aí ela percebeu, fala, eu errei isso aqui já, então eu não vou errar de novo. Né? Então, quando você pergunta, né, fala, e tal coisa é assim, você sabe. Né? Poxa, a pessoa te responde, né? Fala, caramba, isso era óbvio, né? Não é óbvio. O cara já quebrou a cara ali, né? Exatamente. Só que você não tem essa noção, você não tem essa visão, né, das outras pessoas, né? Então, é muito disso, né? Acabou que quando eu entrei na pós do GAC, foi questão de tempo. Eu entrei, acho que a turma começa em março, né? Aquela sua turma foi uma turma diferente, começou de fato em março. Em geral, a turma do GAC começa em agosto, mas aquela acho que foi a única turma nos últimos anos aí que começou em março, que tinha muita gente querendo fazer. Ah, entendi. E que depois acabou sendo semestralmente. Eu não sei se antes era também. Não, foi a única vez que foi semestral. Teve entendi. O 21, que começou em agosto do ano anterior, de vocês começou, que é 22, começou em março de 22, e a turma 23 começou em agosto de 22, como seria o natural. Depois a turma 24, 25, 26 foi de ano em ano. A única turma no meio ali foi a sua. Somos diferentes. Não, isso. Bacana, porque é legal ver também a movimentação do pessoal em querer, né, fazer a pós-graduação, né? Tanto para os mais novos, quanto também para quem já está há tanto tempo no mercado, que era o caso de muitos lá da minha turma. Pois é. Que é bom se reciclar, né? Até porque hoje a turma, a pós-graduação hoje é diferente daquela que eu fiz, porque você vai sempre renovar, né? Vai ter sempre assunto novo para poder tratar, né? Isso é importantíssimo. E aí a nossa turma, eu, pelo menos, como eu não sei das outras, mas eu considero uma turma muito boa, né? Tem um pessoal que, enfim, né, tá muito bem na carreira, tal, boa parte, né, na consultoria, né? Tinham vários, né, que eram de consultoria, né? E foi numa dessas, né, que eu acabei conhecendo o Renato, né, o Kinoshita, ele estava na Horizon na época, né? E aí ele veio conversar comigo, eu abri uma vaga na Horizon, né? Comecei a conversar com ele a respeito, e deu muito certo, né? Então, foi ali, então, olha só que interessante. Exatamente. A Horizon, né, foi logo depois, a minha saída da GeoBrasil foi em junho de 22, e aí eu já comecei na Horizon em julho, né? E aí na Horizon, assim, eu digo que a GeoBrasil foi como se fosse um ensino fundamental no GAC, né? Como eu falei, você, tipo, a geologia, ela te ensina muita coisa. Eu tinha a base da hidrogeologia, né, que eu aprendi com a Sueli, né? E aí, eu não sabia nada de GAC, né? Puramente do GAC em si. Mal tinha lido a ADD, né? Porque por conta da entrevista que eu fiz, né? Tinha que saber
Te deram o negócio, lê esse negócio, lê isso aí. Né? Me deram uma dica, lê esse negócio aí, qualquer coisa que eu te pergunto, no caso o Fernando Medeiros, né, que é o diretor da Geo Brasil, ele me entrevistou na época, e aí eu tinha alguma basezinha. Mas na Horizon, quem me entrevistou, inclusive, né, o Renato me chamou, o Renato na época era o gerente, era um supervisor operacional, né, que estava ali logo abaixo da gerência, assim, na coordenação, e quem me entrevistou foi o Leonardo Garcês, né, que era o técnico, né? Sim, e aí grande abraço, né, para os dois. Sim. O Leonardo Garcês, ele foi um grande professor que eu tive na Horizon, né? Então, Sérgio Brasil foi um ensino fundamental ali, né, para eu começar a ter o primeiro contato, fiz bastante campo na época, né? Na Horizon foi um ensino médio, né, que aí eu já contribuía mais com desenvolvimento de escopo, né, coisas mais estratégicas, mas aprendendo muita coisa junto. Cheguei na Horizon, nunca tinha feito, de fato, ali na mão, uma avaliação de risco. Nunca tinha feito de início a fim investigações detalhadas, né? Eu contribuía, né? Mas eu nunca tinha feito algo eu fazendo tudo, né? Vendo tudo que tem que ser feito, né? Então foram experiências assim sensacionais em termos de ganho técnico, sim, né? Sim. E o Leonardo também era muito preocupado em passar treinamentos, né? Sim. É um cara fantástico, né? Conhece muito e dá aulas muito boas. Só ele não quer ser entrevistado aqui. Já convidei várias vezes, ele nunca quis. Eu espero que ele ouça o podcast, né? E mude de ideia. Tomara. Mas, poxa, foi uma experiência muito boa. Só que acabou que foi num curto prazo aí, né? Logo que eu entrei na Horizon, foi julho, né? Em setembro, sim, eu recebi a notícia que o pessoal não ia continuar mais com o gerenciamento de áreas contaminadas, né? E aí foi uma experiência traumática nesse sentido, né? Falar, poxa, deu tudo certo agora, né? E de repente, quando dá muito certo, o negócio simplesmente desanda. E foi uma dificuldade enorme para mim, porque meu período de adaptação, nos 3 meses de experiência, né, que a gente costuma falar no mercado, foi muito difícil o primeiro mês, porque eu não morava em São Paulo. Eu estava morando em Campinas. Sim. Nossa, né? Se adaptar em São Paulo é diferente. Diferente? Eu morri de medo de São Paulo. Mal vinha para turistar em São Paulo, né? Mal. Só que, assim, como eu falei, eu vivi a vida inteira em Paulínia e depois na Unicamp, né? A Unicamp, ela fica em Barão Geraldo, que é um distrito super tranquilo, né? Não tem, enfim, ruas largas, arborizadas, né? E aí eu morei em Belo Horizonte, né? Que eu falei, que eu vivia no centro. Sim. Então, assim, o amadurecimento, ele veio não só profissional, mas como vida também, né? Porque Paulínia não tinha essas coisas, né? E aí São Paulo já, poxa, aí dá 5 vezes Belo Horizonte, né? Talvez mais, né? O tamanho de tudo. E a Horizon, ela na época, né, ficava ali no alto da Moca, né? Então era uma viagem para chegar em São Paulo, outra viagem para deslocar na Zona Leste, né? Sim. Então era um chãozinho bom. E a minha primeira experiência foi péssima, porque a semana que eu cheguei na Horizon, eu tive que pegar um Airbnb e eu falei, bom, eu vou buscar o mais barato possível, né? E aí não visitei nem nada, fiquei a semana no Airbnb, que era banheiro compartilhado, né? Cheio de pernilongo dentro do quarto. Nossa, e aí senhora, eu ficava sozinho no quarto, falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Né? Eu trabalhava perto de casa, agora eu estou trabalhando em São Paulo, uma cidade que eu não conheço, gente que eu não conheço, que eu nunca vi na vida. Sim. Foi algo muito intenso a primeira semana, porque os 3 primeiros dias eu estava quase desistindo, né? Brincadeiras à parte, né? Mas, nossa, foi um sofrimento enorme. Até que, num dos dias que eu estava lá, eu acabei encontrando a Michelle Cieiro, que é uma das responsáveis aí, que faz muito trabalho terceiro para acreditação da 17.025. Ela tinha feito esse trabalho lá no Geo Brasil. E eu vi ela lá porque o pessoal da Horizon estava implementando, né, a acreditação para amostragem de água. E eu conversei um pouco com ela, ela me tranquilizou. Né, isso poucos dias depois, né, e eu me adaptando ainda, né? E aí aproveitar também, mandar um abraço para a Camila e para o Alisson também, né? Os dois que eram os coordenadores lá da Horizon, né? Eles me ajudaram muito nessa adaptação, né? Eu não conhecia ninguém, então o Rodolfo também, coordenador de operação. E aí, cara, no último dia foi quando eu encontrei, que eu conheci o Leonardo. O Leonardo, ele fazia muito home office, né? Sim, porque ele é mais técnico, ficava muito focado nos relatórios das entregas. E aí, na sexta-feira, eu encontrei o Leonardo lá, ele veio conversar comigo, assim, dispensa comentários, né? Enfim. E aí ele me tranquilizou. Não por falar nada em relação à minha adaptação, mas a forma que ele veio conversar comigo já me tranquilizou. Porque até então, eu não tinha, assim, na Geo Brasil,
é uma empresa muito bem estruturada, com bons projetos, né? Só que eu não tinha um geólogo como referência, entendeu? Uhum. E aí, no começo, eu ainda tinha muita dificuldade, e isso, inclusive, após, me deu um pouco dessa luz. Qual que é a minha importância como geólogo, de fato? Uhum. Né? Se o pessoal simplesmente cava um buraco e fala que tem areia, ele tem argila e está tudo certo. Eu não entendia, né, qual que era a magia da geologia por trás. Eu fui entender depois, né, as dificuldades que o pessoal realmente tem, né, para fazer essas caracterizações, como a gente estava conversando. E aí o Leonardo, poxa, me passou uma tranquilidade enorme, né? E aí a abordagem, a conversa, né? E, enfim, é um cara interessado também em relação à programação, a Python. E aí na Horizon, como eu tinha falado das planilhas, né, que a gente tinha lá no GeoBrasil, que é aquela dificuldade, a Horizon tinha um aplicativo que tabelava tudo, né? E ele que mexia nisso. Eu falei, caramba, isso aqui é outro mundo, né? Então eu fui me adaptando aos poucos, né? A poeira foi baixando, né? O susto foi passando, São Paulo não ficou tão estranha mais. Só que na Horizon, cara, o primeiro dia, eu não tiro da cabeça, o primeiro dia que eu cheguei na Horizon de manhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu entrei lá, eu sem saber direito, um galpão tal, aí o pessoal tudo de laranja ali, vestido de laranja uniforme, né, por conta de um cliente específico, né, que fazia as estações. Aí eu falei, gente, eu cheguei, perguntei para um senhor na rua, né, que estava vestido, a Horizon é aqui? Eu falei, aqui, pode entrar ali. Aí eu abri ali, puxei o portão, né, para poder entrar, o tanto de bentonita que eu vi empilhado, eu nunca tinha visto nada igual, Marcão. Nem na fábrica de bentonita tem tanto. Nem na fábrica de bentonita, cara. Nunca tinha visto tanto material na minha vida, cara. Porque a Horizon tinha as equipes de sondagem. É coisa que o mercado, às vezes, né, as empresas têm, às vezes não tem. Né? É normal não ter, principalmente de sondagem. Né? Geralmente a amostragem de água e vapores o pessoal faz. Né? Agora, uma equipe de sondagem com máquina, enfim, o pessoal não costuma ter, né? Não costuma, não sei, mas vez ou outra tem, vez ou outra não. E aí eu fiquei impressionado, né? Falei, caramba, que empresa grande. E assim, eu já tinha olhado também que a Horizon tem ações, né? Ela é uma empresa de capital aberto. Eu já tinha entrado no site, já tinha olhado relacionamento com o investidor, já tinha visto o balanço, não que eu entendesse, tá? Você viu, né? Sabe que existe. Mas podemos dizer que, sem fazer qualquer recomendação, né, em termos de ações, mas é um case que está dando certo porque ela abriu aí com R$22 de IPO, hoje está nos 70. Né? Então, é uma empresa que realmente teve uma valorização fora do GAC. Sim, eles mexem mais com resíduos. Por isso, né? Que largaram do GAC, isso aí nem interessa. Exato. Que GAC realmente não é tão rentável quanto o lixo. Sim. Né? Mas brincadeiras à parte, né? Foi uma experiência sensacional trabalhar na Horizon, principalmente nesses primeiros meses, com esse aprendizado todo que eu tive, né? Como eu falei, o Leonardo dele era muito ativo com treinamentos, né? E isso eu acabei pegando também, né? Com o tempo, porque desde a GeoBrasil, na Horizon também, e depois na Arcadius, sempre me preocupei em passar as coisas, né? Delegar certas coisas com explicando para que a pessoa vai fazer isso, né? Por que ela tem que fazer, né? Para ela entenda o contexto e para onde aquilo está sendo levado. Por que a gente vai fazer, qual tipo de decisão que a gente vai tomar a partir disso. Sim, né? Sim. Isso que é o importante, né? Porque o pessoal que começa não consegue enxergar isso, nem tem obrigação de enxergar. Sim. Né? E por mais que a gente tente delegar certas tarefas da melhor forma possível, não é todo mundo que tem a didática, né, de ensinar algo. Sim. Sim. Né? E foi uma lição dura que eu tive na Unicamp. Nem na Unicamp eu tive professores bons, né? Que eram pesquisadores que traziam conhecimento da forma que eles achavam melhor. Né? Então, realmente é uma dificuldade. Né? E aí isso acaba caminhando junto com uma boa comunicação. Né? E todos os lugares que eu trabalhei, a comunicação era uma dificuldade. Né? Então, eu tenho isso comigo também, muito por conta dessa herança que eu tive, né? Se me ensinaram dessa forma, da melhor forma possível, eu tento também repassar o conhecimento, né, da melhor forma possível, né, dentro daquilo que eu consigo. Não digo que eu ensino muita coisa, tá? Eu espero que o pessoal não me entenda mal, né? Mas o ato de você, de fato, ensinar, né, você acaba aprendendo também, né? Você acaba aprendendo, você acaba fixando aquela ideia na sua cabeça melhor, né? Que você está fazendo isso regularmente, né? E esse é o ideal. E aí na Horizon, acabou que eu tive essa notícia ruim, então de imediato, né, os gerentes já foram todos desligados, né? Então o Leonardo acabou trilhando o caminho dele, né? O Renato também, enfim.
E aí o pessoal foi segurando as pontas, né? Uma outra consultoria assumiu, né, temporariamente essa transição. E acabou que eu fui procurando as coisas ali, o que eu ia fazer da vida, porque era um momento muito delicado, né? Cada semana desligava alguém. Sim. Então você fala, É uma incerteza muito, muito forte. Né? a dúvida que você tinha era quando que ia chegar a minha vez, né? Acabou que, assim, né, para minha sorte, não chegou a minha vez, né? Num dado momento, o pessoal acabou optando pela minha manutenção ali, Uhum. e eu virei coordenador, né? Isso no último ano de Horizon, né? Então eu era responsável para a revisão técnica dos relatórios, para fazer as entregas, né? Nessa licitação importante que eu comentei, muita coisa atrasada, Sim. ambiente caótico, né? Vamos Lógico. dizer, né? Você ia atrás de alguém que fez um relatório Já um foi ano embora. atrás, que já foi embora, Uhum. né? Que estava chateado com a situação Sim, também, né? sim. Então não existia comunicação mais. Então era complicado, né? Foi um momento ali bastante sensível da minha carreira, mas muito desafiador, né? E eu fico satisfeito também por ter passado por um momento que eu aprendi muita coisa também, Uhum. né? Que eu tinha que conversar com segunda opinião, né? Defender tecnicamente, né? Então não é mais, olha, eu tenho aqui o Leonardo para falar por mim, não, aí Uhum. sou eu dou a cara lá, eu falo o que eu acho, né? E isso, tanto a parte da hora no aprendizado, quanto a pós-graduação me deram base para poder falar o que eu realmente achava, né? O que deveria ser feito. Experiência muito boa nesse sentido, né? Perdi alguns cabelos, né, nesse meio tempo, mas faz parte, né? Super normal. E aí acabou que calhou nesse último ano de Horizon, como eu estava na parte da coordenação dos projetos, vendo as entregas que tinha que fazer, e a Horizon tinha um escopo bastante diversificado, né? Tanto na parte do diagnóstico, mas também nas remediações. Uhum. Eram remediações mais simples, tal, mas muito SVR, pump and treat, né? Que o pessoal trabalhava, voltado muito para hidrocarbonetos, né? Então Uhum. cabe muito, né? O contexto. Eu tive esses contatos ali que eu não tinha tanto assim, né? Eu sempre fui muito mais ligado para as investigações. Sim, sim. E aí foi um aprendizado legal, né? Me abriu a cabeça em relação à remediação, né? E aí vou mandar um outro abraço aí para o Alexandre Berger, né? Que ele estava comigo na Horizon, né? E foi Sim. um companheiro, um colega aí na pós-graduação de Isso, de remediação que eu fiz em remediação. 2024, né? E que eu fiz vários amigos, né? Ao longo Sim, das graduações aí, né? Aí em remediação era uma turma menorzinha, né? sim, sim. E aí o Alexandre entrou comigo, né? Aí o Wilson, a Júlia, né? Enfim, são os amigos que eu fiz aí profissionalmente, né? Para o restante da vida. E aí a pós-graduação de remediação me abriu a cabeça para remediação, não Uhum. só no sentido, assim, eu não tenho a menor condição, aí o Afrânio que me perdoe, né? Mas eu não tenho o menor sentido de mencionar um projeto. Uhum. Eu não consigo O fazer Afrânio isso. tentou ensinar, né? Mas não é um Ele negócio fácil, né? tentou, É ele tipo a tentou física lá da bastante. Unicamp, né? É tipo a Ah, física. o dos raios cósmicos, né? Na minha cabeça é uma dificuldade enorme, né? Mas com certeza ele fez muito bem o trabalho dele. Mas a questão é, né? Sempre tinha um buraco na minha cabeça, porque chega um plano de intervenção, e aí? Uhum. Né? Como é que você pega a parte teórica, por mais que seja muitas coisas práticas em termos de dados da investigação, Uhum. mas tem muita coisa na base teórica que você vai trazer para suas argumentações, né? A remediação e agora, né? Vamos ver Certo. então o que você está falando é verdade mesmo, Sim, né? sim. Então esse é o desafio, né? Você precisa remediar a área que ela foi quantificada, delimitada lá atrás, e aí você precisa provar que isso está acontecendo, né? Então, em termos de plano de intervenção, estratégias a partir disso, né? Questão de escopo, das escolhas, né? Principalmente, né? Das melhores técnicas que você vai aplicar em cada caso. E aí a geologia anda junto. Sim, Então, sim. eu acho que o profissional de geologia ele é essencial muito por isso, porque tantas investigações geram retrabalho, a remediação ela não poderia gerar retrabalho, né? Porque aí de fato as cifras são mais altas, né? Então essa importância, né, do meio físico, né? É natural o geólogo entrar na investigação, né? Isso é natural, é normal. Agora, e daí na remediação, talvez o geólogo fique um pouco de lado dentro das consultorias, fique mais para os engenheiros. Mas é fundamental o geólogo estar na remediação. Isso aí os livros de remediação dizem, né? Mas a gente não tem visto muito isso, né? Não sei, você viveu dentro das consultorias, o que você acha? É que eu sempre trabalhei no time de projetos, né? Então, o contato que eu tive direto na remediação, na verdade, foi na Arcades. Uhum.
E aí, na Arcades, aí, aproveitando, né, o gancho, né, fiz a pós-graduação de remediação, né, lá no Senac, em 2024. E aí, acabou que, né, eu tive o prazer de conhecer o professor Raoni, e um grande abraço para o Raoni, né, Sim. que ele acabou, né, me ajudando aí na entrada da Arcades, né. Um abraço também para o pessoal da ORB na Arcades, né, foi a equipe que eu trabalhei ao longo desse quase 1 ano e meio lá dentro da Arcades, mas é uma equipe voltada para projetos, né. Então, eu era o staff líder do meu projeto de remediação, que era o principal projeto que eu cuidava, que era um DPE, mais EDR, né, que é a tecnologia que a Arcades, né, desenvolveu e é bastante interessante, né, em termos de tecnologia. Então, eu trabalhei diretamente com o projeto. Legal. Né? Só que a Arcades ela tem um time de solutions, né, e um time operacional, né, para poder auxiliar nas questões técnicas e nas questões operacionais. Então, eu via as coisas acontecerem e acionava alguém. Certo, e aí você delega, né? Porque a Arcades, por ser uma consultoria enorme, né, muito grande, e ela é bastante segmentada, certo, né? Então, o time de projetos fazia as coisas acontecerem, né? De fato. Mas, voltando à sua pergunta, né? Em relação aos geólogos para investigação, poxa, eu acho que é essencial, porque o pessoal já joga o geólogo para o campo, né? Então, o geólogo está aprendendo, vai para o campo, vai lá ver como é que é, né? Sofrer um pouquinho no dia a dia do campo. Mas acaba aproveitando por ser geólogo, que acaba as inscrições... elas natural, né? Natural para ele ir para o campo, né? Supostamente. Agora, para remediação, você necessariamente precisaria ter feito uma investigação boa, né? E aí o papel do geólogo é tentar identificar algumas questões, principalmente do perfil, né, dos poços de extração, por exemplo, né, as unidades que realmente está tirando, se as seções elas estão, de fato, no meu caso, né, porque já tinha sido feito o dimensionamento, mas pré-projeto foi feita uma investigação para remediação, então foi utilizado o MIP, por exemplo, né? Então acho que os auxílios que um geólogo pode dar nesse sentido, era uma área de aluvião. Eu tinha muito problema com os sedimentos entrando, né, no sistema, porque é um fluxo muito grande. Então, existe a coisa do dia a dia que um geólogo pode ter uma visão diferente. Poxa, está vendo um sedimento de tal forma? Talvez, deixa eu revisitar aqui algum material que foi levantado lá atrás e eu consigo determinar algumas coisas aqui. Então, era o que eu ia fazendo ao longo do tempo, né? Você vai fazendo essas otimizações, né, em cima do meio físico. Só que, de forma geral, né, o que a gente quer? Que as coisas deem certo e que a gente encerre aquilo logo, né? Então, como eu falei lá no início, independente da consultoria que você estiver, né, eles vendem um HH, né? Então a gente precisa entregar objetividade, né? Então o geólogo precisa aprender também a ser objetivo, que é uma das dificuldades que eu tive no começo, né? Até hoje eu trabalho nisso em mim, né? Como eu falei, os geólogos são formados, entre aspas, tá? Como cientistas, né? Já os engenheiros têm uma visão mais clara e objetiva das coisas, né, em termos de otimização e resultados, né, que isso é super importante para projetos, né, essencial, eu diria. Mas os geólogos são importantes, eu acho que em qualquer etapa do GAC, né, RAC, eles devem ser envolvidos, né, acaba sendo o sonho, né, de todo mundo, eu acho, de todo gestor, é você poder aproveitar um projeto de remediação no lugar e só transferir para outro lugar e dar super certo. Não é tão fácil, né, claro. Ia ser lindo se fosse assim, né? Só que a realidade, de fato, não é assim, né? Então, por isso que o meio físico sempre vai ser essencial, né? Independente da etapa que você tiver no seu projeto. Tendo passado por essas coisas todas no GAC, as 2 pós-graduações, trabalhado em vários lugares, se você pudesse voltar lá no Bernardo, lá na graduação da Unicamp, você teria alguma dica para ele? Do tipo, não vai para o GAC, ou então vai para o GAC sim, mas olha esse negócio aqui. Enfim, o que você pode ajudar o jovem Bernardo ali? Que pergunta difícil, Marcão. O Bernardo jovem, acho que ele não tinha juízo suficiente para tomar as decisões corretas, né? A idade ali... Sim, claro. Eu era um adolescente de 20 e poucos anos, né? Eu acho que, na época da geologia, eu tinha muita vontade de trabalhar com mineração, né? Porque eu tinha ido algumas vezes para Carajás, inclusive. Eu tenho padrinhos, né? Padrinho, madrinha, eles moraram em Carajás durante muitos anos, prestando serviços para a Vale, né? Então eu tive muito contato com essa área. Belo Horizonte também, Minas Gerais, está inserida ali no mercado de mineração, né? Uma dica, né, cara? Eu acho que mais disciplina, talvez, mais paciência, com certeza, né? Disciplina um pouquinho, porque eu realmente tenho uma dificuldade, até hoje, né?
eu não sou lá a pessoa mais disciplinada para poder deixar os meus objetivos claros, né, se organizar nesse sentido. Mas com certeza paciência, né? Porque hoje a gente vê, né, depois de anos, como a coisa se desenvolveu. Sim. Só que na época a ansiedade te mata antes, Sim, né? sim. Você tá sempre preocupado em evoluir logo, que as coisas aconteçam logo, né? Então a principal, né, o principal dica que eu poderia dar é ter um pouco de paciência, né? Colocar o pé no chão aí e fazer mais, né, do que esperar mais coisas, né? Você fazendo um pouquinho dia após dia, eu acho que funciona muito bem. E aquilo também que eu falei, ninguém sabe tudo. Claro, A gente acha, claro. né? Eu achava, quando eu entrei, falei, nossa, deixa eu perguntar tal coisa para não sei quem. Não é assim que funciona, né? As pessoas vão atrás das coisas, né? Então, isso ajuda, com certeza, o desenvolvimento dos mais novos, né? Até ter uma base melhor e mais tranquilidade em relação a isso, né? Sim. Mas eu acho que seria por aí. E dentro do GAC, que assunto, que tema você acha que se você tivesse visto antes, teria te ajudado? Pensando assim, que eu cheguei no GAC sem saber o que era UNEPA ou DINEPA, né? Então, a minha dificuldade era entender o que era aquilo para depois entender como aquilo se relacionava à geologia. Então, eu acho que, principalmente na graduação, né, se tiver um pezinho ali olhando, principalmente nessa parte, pode ser a questão da hidrogeologia em si, eu já acho que no dentro do GAC já é um assunto complexo para quem não é da área. Né? Para mim, por exemplo, que eu estou mais acostumado, já é difícil entender certas coisas. Vai pegar o livro do Feitosa, você vai ficar na mesma página durante horas ali para entender o que está acontecendo. Né? Então, são assuntos muito complexos, né, que a gente acaba tentando trazer para a realidade do GAC da forma que a gente consegue moldar. Né? Então, acho que, pelo menos, esse direcionamento para você ter uma base lá atrás é importante para saber que existe. Certo. Eu não sabia que existia, né? Eu não sabia que existiam essas coisas, né? Então você precisa criar as coisas na sua cabeça para poder entender e começar a questionar. Essa que é a dificuldade do início, eu acho, né? Você entender que existe aquilo primeiro, para depois questionar aquilo lá. Por isso que eu acho também que eu acabei aproveitando melhor a parte da pós-graduação, porque eu já estava mais maduro nesse sentido. E o que você acha no GAC que seria melhor se mudasse alguma dinâmica, talvez dinâmica interna do funcionamento, ou talvez a norma, sei lá, né? O que você acha que poderia melhorar no GAC? É que acaba que as consultorias elas vão se adaptando de acordo com as normativas, né? Independente de onde você estiver, saiba que, a princípio, você respeita as normativas e, a partir disso, avalia-se formas de entregar aquele mesmo produto, né? E aí isso pode variar conforme o tomador de decisão que você está trabalhando. Mas, em termos de normativas, eu acho que o pessoal tem se movimentado bastante, né? Tem algumas atualizações agora que estão acontecendo, né? Sim. Isso é importante, que englobe principalmente nacionalmente, né? Então, sim, com o tempo isso vai acabar acontecendo. Só que, a princípio, né, a gente sabe que normativa é o piso, né? Sim. Não pode ser o teto. Sim, exatamente. Né? Então, o que as consultorias poderiam fazer é justamente gerar os questionamentos a partir disso, né? O que a gente consegue aproveitar, de fato, que a normativa está dando a diretriz, mas a partir disso aqui, o que a gente melhora? Sim. Nós, como os consultores, qual que é o nosso papel? Né? A pessoa que mora, a jusante, numa área contaminada, classificada, crítica, ela talvez não saiba o que está acontecendo. Né? Então, a obrigação moral sua, fazer o melhor serviço possível em termos de avaliação de risco de saúde humana e gerenciamento do risco. Então, eu acho que esse tipo de mobilização, essa proatividade tem que partir das próprias consultorias e estimular, principalmente, como eu falei, discussões entre projetos. Porque os projetos, eles são complexos, por muitas vezes, né? E muito diversificados, né? Você pode trabalhar em postos de combustíveis, que você vai lidar com hidrocarbonetos, e você pode trabalhar com uma indústria que vai qualquer tipo você pode ter qualquer tipo de substância química de interesse ali, né? Então é fundamental que exista uma troca de figurinhas em relação a isso, né? E principalmente, né, as consultorias elas precisam, além das discussões, né, melhorar, acho que principalmente a parte da comunicação, independente do tamanho. Então a linha de comunicação ela precisa realmente ser clara e objetiva. E isso é uma dificuldade não só do mercado do GAC, como de um todo, né? No mundo profissional, né? As pessoas em si, a gente não sabe se comunicar da melhor forma. Não que eu saiba, né? Mas eu acho que é essa linha que precisa ser melhorada. E além da questão da normativa, aí a gente parar de tratar as coisas simplesmente como um piso, né? Aí dando um exemplo, já trabalhei em casos que investigação confirmatória fora do estado de São Paulo,
não deu nada acima do valor de intervenção da CONAMA. Mas se você pegar, por exemplo, eu posso estar errado, tá, Marcão? Então até me perdoa no dado que eu vou dar. Mas o naftaleno, se eu não me engano, a concentração em solo em cenário industrial, se eu não me engano, pela CONAMA é 90 microgramas por quilo, 90 miligramas por quilo, perdão, 90, e na CETES é 5,9. Existe uma discrepância muito grande. E acaba que você não passa pelo corte da CONAMA, só que aí depois, se um ou outro hidrocarboneto der algum problema e você vai jogar isso na planilha da CETESB, entendi, o naftaleno vai dar problema. Sim. Né? Sim. E se não fosse por isso, você não ia chegar na avaliação de risco. Sim. Você ia recomendar um monitoramento ali. Antes, tá. Entendi. Então existe uma dificuldade, porque, poxa, eu estou utilizando a norma, não estou? E não está correto? Pois é. Da mesma forma, né, que várias substâncias batendo na trave do veio ali, pode gerar um risco cumulativo, talvez. Sim. Né? Então são abordagens assim, que no começo você não sabe, né? E para o pessoal que já sabe, acaba optando ali pelo caminho mais fácil, por vezes, né? Então, enfim, eu acho que é meio polêmico, né, também, porque cada caso é um caso, mas não, é importante. Existe essa dificuldade, né? A CONAMA é de 2009, né, e a última atualização da tabela da CETESB é de 2021. Então, existe, eu não sei exatamente, né, mas existe a grande possibilidade de algum parâmetro, né, alguma substância química, algum valor limite na CONAMA estar defasado. Né? Existe essa possibilidade. Até um outro exemplo, né? Os PCBs mesmo, não são todos que estão listados na planilha de avaliação de risco, né? Só que se eu tiver toda aquela concentração toda naquele solo, você vai querer, você vai lá encostar a mão ali, vai querer cavar, né? Entendeu? É algo que não faz sentido. A questão é que o mercado vai se adaptando também conforme as demandas, né? Sim. Então não dá para culpar, de fato, né? As escolhas 100%, né? Enfim, acaba que você vai tentar vender um projeto, o pessoal vai acabar indo para um mais barato, uma opção que, né, a gente tem essa dificuldade. Entendi. Como você falou, né, a norma teria que ser o piso, né, não o teto, né, isso é uma mensagem importante, eu acho. Sim. Bom, Bernardo, te fez um monte de pergunta, agora é o momento que você pode virar o jogo aí, se você quiser, você pode me fazer uma pergunta. Difícil, hein? Tem algumas coisas, né? Até comentei a parte das normativas, né, que acabam me incomodando, né? E eu sei bastante, eu tive oportunidade de aprender muito contigo aí, né, na pós-graduação, então eu sei bastante a sua opinião em relação a muita coisa. Mas uma das coisas que me incomoda, né, um pouco, eu até estava dando uma olhada em relação a isso, mas uma coisa que me incomoda é a forma que a CETESB, né, aqui no Brasil a gente aborda a ocorrência a questão da carcinogênese, né? Diferentemente dos Estados Unidos, né, que eles adotam um fator de risco 10-6, a gente acaba adotando 10-5. Sim. Eu tinha visto recentemente que até uma recomendação, tem uma orientação da Organização Mundial de Saúde, né? Mas ainda assim, fica com a pulga atrás da orelha, né? Fala, poxa, por que o estadunidense, né, ele olha aquilo ali e fala, não, aqui tem que ser mais restritivo. O que ele está sabendo que a gente não sabe? E, cara, isso afeta de várias formas qualquer tomada de decisão, principalmente para termo de reabilitação, né? E se tratando de São Paulo, então, quantas áreas eram indústrias que viraram, né, residências, né? E, poxa, inalação, ambientes fechados, né? Em relação às concentrações em água e tal. Sim. Vamos lá. Bom, bastante coisa. Qual que é a sua opinião em relação a isso, né? Porque eu fico um pouquinho incomodado, né? Apesar de a gente saber que tem essa recomendação mundial, né? Que a gente não tem nada de errado. Sim, né? Mas incomoda um pouquinho. Assim, eu também ficava me perguntando, e dentro dessa questão tem várias outras vertentes aí pra gente falar, mas vamos lá. Primeiro, especificamente o que você perguntou. Por que 10-6 e não 10-8 nos Estados Unidos, por exemplo? Né? Eu fui atrás disso, eu, Rafael Sato, pesquisando aqui, vendo ali e tal, e chegou à conclusão que era algo seguro, assim, né? Relativamente seguro, mas que era possível de ser feito, tecnicamente possível de ser feito. Porque se ao invés de 10-6 fosse 10-10, você não tem nem como medir, né, a concentração ali, não teria nem como medir. Essa era a explicação do momento em que o CERCLA, né, a EPA, o CERCLA,
falaram 10-6. E aqui no Brasil, eu não sei como é que foi tomada essa decisão, mas acredito que tenha sido pensado algo parecido com isso, né? Como é que nós vamos... não tem tecnologia capaz de fazer as remediações ir até 10-6, né? Falando em substância carcinogênica só, né? Mas eu acho que isso não é uma escolha ruim, porque a chance de desenvolver câncer por outros fatores está na ordem de porcentagem, né? Então seria 10-2. E se a gente está restringindo o risco adicional para 10-5, eu acho que isso até que não está ruim, né? Agora, ainda é justo mesmo. O que está ruim? A gente está preocupado ali com o 10-5, que vem daquela fonte secundária, que está particionando para o vapor, que está passando pelo piso, que vai na ocupação ali, numa casa, ou numa conveniência, ou num comércio, que a pessoa está respirando. E aí, se a gente medir o ar ambiente, vai dar uma concentração muito maior do que o limite dado pela EPA para o ambiental. Mas daí a gente fala assim, não tem problema, isso aí é da fábrica. E é da fábrica, então que se exploda, deixa o cara respirar aí. Né? Isso é um absurdo gigantesco. Né? E aí, mas está dentro da norma da Organização Mundial de Saúde, da Organização Internacional do Trabalho, que diz que o limite, então, para câncer é da ordem de porcento, não é da ordem de 10-5, que é o cara vai ficar lá por um período menor, a dose, né, de acordo com o corpo dele, é adulto e tal, então ele aguenta mais. Então, resumindo, o trabalhador que se rale, né, nesse caso aí. Exato. Então, e nem está sabendo, né, às vezes. Exato. Né? É um absurdo muito maior, né, isso aí. Com certeza. Eu vou aproveitar para fazer outra pergunta, né, porque eu gostei de sua resposta. E a gente já conversou sobre isso, inclusive na pós. Mas hoje a questão do PFAS está cada vez mais, né, atual, vamos dizer assim. Né? O pessoal tem corrido atrás das investigações. Né? Eu tive um contato muito pequeno, né, num monitoramento que eu fiz anos atrás, quando mal se falava, né, por conta de formicida. Sim, e eram poços, inclusive, bastante profundos, né, tipo, em termos de monitoramento, tinha dezenas de metros, né, e estava dando, né, então existe uma preocupação enorme em relação a isso, né, não só formicida, mas vários tipos, né, de produtos. E a gente tem, né, aí no nosso dia a dia, alguns deles, né, inclusive o Teflon. Pois é. As panelas são revestidas e tal. Eu já te fiz essa pergunta, vou trazer aqui para o podcast. Você pediu uma pergunta, uma pergunta polêmica, né? Você tem alguma panela de Teflon aí, Marcão? Só para eu saber se eu preciso me preocupar ou não. Se eu jogo as minhas fora ou se eu posso continuar cozinhando com elas. Eu joguei fora as minhas, né? Tá vendo? Essa é a resposta mais honesta que a gente pode ter. Eu joguei fora as minhas, mas eu sou um cara meio encucado, né? Quando a minha esposa estava grávida do meu filho, que hoje tem 14 anos, né? Sim. E aí eu dizia, fiz isso, né? Assim, vamos dizer que eu impus isso, né? Meio, né, mal educadamente. Falei, olha, é o seguinte, você não vai abastecer o carro, eu vou abastecer o carro, você não vai abastecer o carro, não vai fazer a unha, né? Não vai mexer com acetona, solvente, nada disso. Isso é complicado, cara. Isso é muito complicado. Mas obrigado pela sua resposta sincera, né? Porque gera muita dúvida, né? Sim. Inclusive, até aproveitando o gancho, você fez um comentário aí de coisas rotineiras, né? Igual acetona, né? Que a gente manipula e tal. Principalmente produtos de limpeza, né? Sim. Né? E que assim, tem um grau de risco enorme, né? Exato. Então, eu vejo, né? A pessoa, às vezes, né, contrata uma moça, uma faxineira, e eu sempre falo com ela, falo, pelo amor de Deus, cuidado né, com essa água sanitária, né, misturar as coisas, né, eu fico no pé, porque às vezes ela tá fazendo alguma coisa, que o meu apartamento é pequeno, então não tem muito como fugir, não, mas eu sinto o cheiro, né, vindo, aí eu já fico preocupadíssimo, né, se tá chegando, tá irritando o meu olho, que eu tô longe, né, imagina quem tá manipulando, quem tá fazendo, né, então eu tive, inclusive, né, a oportunidade de ter uma integração voltada para isso. Numa das indústrias que eu trabalhei, eles falaram, olha, o problema, às vezes, o risco está dentro da sua casa. Vai manipular produto de limpeza, né, e tem casos aí, né, que a gente sabe. Tem um rapaz que faleceu recentemente, limpando banheiro, cara. Né, então, enfim. Eu acho que legal a parte do GA que abre o olho, principalmente. Eu não sabia que era solvente colorado, né? Depois eu descobri que ele faz parte do nosso dia a dia, né? O melhor produto de limpeza que já inventaram, né? Pois é, muito bom.
excelente para limpar as coisas, né? É por isso que era tão usado. Então, é esse tipo de percepção que é importante, né? Que o pessoal de mais tempo vai ter, os mais novos vão ter mais dificuldade de entender, né? Sim. Mas, enfim, são aprendizados aí do GAC. Legal. Bernardo, agora eu queria que você desse uma indicação aí de filme, de livro, de série, sei lá, alguma coisa aí, pode ser no GAC, fora do GAC, sei lá, para os ouvintes. Poxa, legal. Eu vou falar fora do GAC, né? Uhum. Porque eu acho que parte do GAC, acho que o É pessoal mais deve ter fácil fora do recomendado GAC. algumas coisas. Sim. Cara, série, assim, eu gosto muito, né, de acompanhar algumas séries, filmes também, né? Eu gosto de ver bastante. E eu tenho uma coisa, cara, eu prefiro, às vezes, repetir uma série que eu já vi do que ver alguma coisa nova. Se eu gostei muito, eu tenho esse Uhum. hábito, sabe? Eu gosto mesmo. Como recomendação, né, de série, Breaking Bad, Game of Thrones, né, Uhum. Dark, essas daí que são mais badaladas. Mas tem uma que eu gosto muito, que chama True Detective. E é uma série que ela é dividida em 4 temporadas, mas elas são... Cada temporada ela é única, ela já Uhum. começa e termina. Isso é E importante. porque a primeira temporada são 8 episódios, né? É uma série policial e, cara, é um nível de perfeição da HBO que é sensacional. Eu acho que, né, se alguém, por acaso, né, quem quiser aí seguir a dica, vai ficar bastante satisfeito com o resultado, porque é uma excelente série e me Legal. marcou bastante. Eu sei que não é tão falada por aí quanto essas outras que eu comentei, né? Uhum. Então, acho que vale a pena, inclusive o cast, né, o pessoal, Matthew McConaughey, né, Ah, o William, eu esqueci o nome do outro rapaz, que é até irmão dele. É muito boa a série, cara. legal. Roteiro muito bacana de ver. E filme também é difícil, né? Eu vou dar um filme, assim, eu gosto muito dos filmes, principalmente da década de 90. Uhum. Eu acho que os roteiros ainda eram muito bem elaborados. Hoje eu acho que perdeu um pouquinho disso para você dar mais espaço para os efeitos, né? Acho que o pessoal, ao longo do tempo, tem isso comigo, o pessoal ficou mais preguiçoso até para ver, né? Pode Ver filme ou ser. série, não tira o celular da mão. Eu sou um deles, É né? Eu estou verdade. fazendo a meia culpa aí. É. Mas, cara, a década de 90, né? Tem. Bom, principalmente para os mais novos, né? Se não viu Forrest Gump, eu acho que é uma obrigação, né? Uhum. Mas eu gosto muito de Perfume de Mulher, que é do Uhum. Al Sim, Pacino, sim, uma atuação fantástica dele, sim. né? Que eu acho que vale a pena conferir, né? E O Sonho de Liberdade, para mim, que é um dos melhores filmes Uhum. aí, história do Stephen King, né? Que foi Sim, adaptada para sim. filme. Fantástico, todos da década de 90, eu acho que vale a pena. Além dos do Nolan também, que é o diretor atual aí, que eu gosto mais dele, Legal. Tarantino. São Sim, coisas sim, sim, boas, sim. né? Sim, Então, enfim, legal. coisas boas a gente tenta recomendar. Legal, Mas eu acho ótimo. que é isso. Bom, excelente. Boas dicas. Gostei. É A legal, série eu não pô, conheço, bacana. mas os filmes eu conheço. Como eu sou mais velho, Poxa. eu já vi isso aí. Não dá nem para falar isso, né, Marco? Que é filme mais antigo. Eu falo, poxa, né? Assisti Ben-Hur, de 58, né? Que tem Pois é, quase pois 4 horas de é. filme, né? Tudo sem efeito especial, Sim, praticamente. sim, sim. Mas é isso, né? Acho que são boas dicas. A série, inclusive, eu faço um reforço aí. Eu acho que vale a pena. É bem, Legal. bem, bem bacana, tá? Bom, Bernardo, é isso aí. Obrigado, né? Obrigado por ter vindo, obrigado por ter compartilhado essas histórias. E agora o podcast é seu. Pode falar o que você quiser. Cantar, falar do Corinthians. Corinthians não, né? Do Atlético. Falar aí o que você quiser. Agradecer, Marcão, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui. Agradecer o pessoal também que vai ouvir a nossa conversa, né? Pela paciência de me ouvir, né? Espero que gostem, né? Daquilo que foi discutido aqui na nossa conversa. Estou me sentindo no programa do Jô, né? É. Tipo, eu ouvi assim o pessoal falando, falei, caramba, tinha umas figuras importantes no GAC, né? E o Então, Marcão acabou me convidando para participar também, então estou super feliz em ter participado. Poxa, reforçar, né, o abraço para todo mundo aí que me conhece, né, para os que não me conhecem, né, o GAC eu acho que sempre tem espaço, né, para a sim, gente poder fazer novas amizades, né, o mercado pequeno, muita gente se conhece, sim, né, é sim, algo que eu acho que é super legal em relação a isso. Na geologia, então, é mais restrito ainda, né, uhum, geólogos dentro do GAC, sim, como eu falei, são poucos geólogos já no mercado, dentro do GAC ainda são menos ainda. Então, poxa, agradecer pela oportunidade, né? E é isso, né? Pessoal que me acompanhou aí durante a minha carreira até agora, né? Um grande abraço e até uma
uma recomendação que eu faço, né, para o pessoal que está começando agora também, né? Boas relações, né? Mantenha elas sempre na sua vida profissional, porque é muito importante, né? Eu estou agora num momento profissional um pouco ainda turbulento, né? Acabei de me desligar da Arcades, estou vendo alguns projetos pessoais, né? Mas para o futuro agora são as pessoas que eu conheci, né? Que acabam me dando um suporte, né? Uhum. Independente da situação que você estiver, né? Se é boa ou ruim, né? Ter pessoas boas do seu lado é super importante. E o mercado do GAC, ele lembra, né? Sim. Então, hoje eu estou numa situação, amanhã eu posso estar em outra, né? Isso é importante, a gente ter boas relações, né? Bons aprendizados, enfim. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado, né, pela participação. Legal, valeu, Bernardo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio muito bacana, muito ilustrativo com o Bernardo. Vejam só que, mesmo ele não sendo um aluno brilhante na graduação, talvez por não ver o significado das coisas que estava aprendendo, ele se tornou um profissional de alto nível dentro do GAC e fico feliz por ter ajudado um pouquinho na aceleração desse processo. Esse processo queria ocorrer de qualquer forma, mas ele foi acelerado no SENAC, segundo ele próprio. Então, mesmo uma pessoa que aparentemente não está curtindo muito a graduação, não acha que não está aprendendo muito, dentro do GAC pode se encontrar com um profissional, isso é uma coisa muito legal. E aí, estudar é uma das chaves, não só para se desenvolver tecnicamente, para se desenvolver profissionalmente, mas para encontrar o propósito na sua atividade. Uma outra lição importante desse episódio é que o desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional pode vir de muitas fontes, fora da parte técnica e até fora da área de estudo. E por fim, acho que uma mensagem importante é que a geologia em muitos lugares, e também no GAC, é muito mais que fazer um buraco. Aliás, o GAC como um todo tem que ir muito além de fazer um buraco e catar umas amostras. Enfim, gostei demais da conversa. Como sempre, aprendi muito com o Bernardo, a quem agradeço muito por esse episódio, por essa conversa. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vessol Group e a Columbia Technologies. Agradeço às pessoas queridas que são apoiadores e apoiadoras financeiras no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ECDambiental. E é claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. E continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Substack, no YouTube, no Spotify e agregadores. Continuem conosco na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio. E também nas redes, Instagram, @ECDambiental, Telegram, canal Áreas Contaminadas, Substack é ecdambiental.substack.com. Enfim, fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.